salve amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, mas também aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos a este canal Conexão Espírita. Quem vos fala aqui é Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui por mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para gravar nossa prática do Evangelho no lar. E para darmos início à palavra de Jesus, preciso pedir momento comiseração, não tem jeito, tá? O YouTube, ele nos cobra. Preciso que você dê o like. Dê o like agora, faz favor, é grátis. Sinalzinho de positivo aí abaixo do vídeo, já deixa o like. Mesma coisa, se inscreva no canal, importantíssimo para o YouTube entender que está sendo um canal relevante e possa distribuir para o maior número de pessoas. Você que se inscreveu no passado, confere se sua inscrição está ativa, porque há relatos de inscritos que eram inscritos no passado e agora estão desinscritos. Então se inscreva também, compartilha esse vídeo também, aí você pode estar colaborando com alguém que está precisando se encontrar e talvez num vídeo nosso, numa mensagem aí de Jesus, ele acaba se encontrando e por tabela você está ajudando. Compartilhe esse vídeo aí, redes sociais, grupos de WhatsApp, é só compartilhar, tá bom? Comente, utilize esse espaço aí de comunicação entre nós e vocês, fiquem à vontade. Críticas, elogios mais, né, preferência, mas escreva qualquer coisa, fale aí de onde você está assistindo esse vídeo, qual cidade, qual país, qual galáxia, qual plano, que seja, né? Onde você estiver. Se você é espírito vivo, encarnado, desencarnado, fique à vontade. E o like não, já falei, o sininho, ative o sininho aí, você vai ser notificado de toda a nossa movimentação nesse canal. Se você vai realizar o evangelho no lar aí na sua casa, antes de iniciar, separa aí o seu copo, a sua garrafinha com água, para que ao final do evangelho a espiritualidade fluidifique essa água, né? Colocando o que você está precisando ali para o momento ou o que as pessoas aí na sua casa estão precisando para o momento. Lembrando que se você, né, tem mais pessoas que moram aí, você pode colocar um copo, uma garrafinha para cada um e aí é colocado nessas águas o que cada um está precisando para o momento, tá? E se você estiver querendo enviar orações para alguém especial, você pode deixar anotado no pedaço de papel, no seu caderno, na sua agenda, onde você preferir, o nome dessa pessoa. Se ela estiver encarnada junto do nome, você pode colocar o endereço, inclusive endereço de hospital, caso ela esteja hospitalizada. Agora, se ela já estiver desencarnada, você coloca o nome e a data do desencarne. Lembrando que é importante a gente ter fé para que as nossas orações cheguem até a pessoa que a gente está aí desejando, né? Vibrações positivas. O importante é fé. Aí tá o X da questão. Sem mais delongas, vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, calmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que aqui se encontra preparar o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos novamente nessa casa, reunidos para estudar sua palavra. E pedir, Pai, fale conosco, mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças, e que possa nos usar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se estiver aqui, ou aí, algum irmãozinho perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Para darmos início ao nosso Evangelho, vamos fazer a leitura de uma pequena mensagem, como de costume, e novamente a mensagem foi
enviada por Emmanuel, e quem psicografou foi Chico Xavier. Recorda que o tempo voa, que tudo se transforma e que a própria Terra, onde se alonga a sua esfera de ação, turbilhona em pleno céu à procura da perfeita comunhão com a grande luz. Mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. A leitura do Evangelho de hoje está no capítulo 20, nós vamos ler o item 5. Lembrando que a gente faz um resumo para a leitura não ficar cansativa. Quando você tiver oportunidade, leia o item todo, tá? Os trabalhadores do Senhor. Ou, em algumas traduções, obreiros do Senhor. Senão você vai estar, mas o meu não é trabalhador, é obreiro. É traduções. É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor generosamente e sem outro interesse que não a caridade. Mas infelizes daqueles que, por suas divergências vaidosas, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e serão levados no turbilhão. Deus faz neste momento a enumeração de seus servidores fiéis e marcou a dedo aqueles que, no devotamento, só têm a aparência, a fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos. A estes que não recuarem perante a tarefa, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Para começar, para elucidar, vamos a uma pequena história. Essa história foi psicografada por Chico Xavier no livro Luz Acima. Coloca aí na tela do nosso... vai colocar aí na tela o livro para vocês, se tiver curiosidade. É um livro que ele... Irmão X, parece agente secreto, né? O Irmão X, na verdade, foi depois a gente soube que esse Irmão X é o Humberto de Campos. Ele trouxe várias historinhas com aprendizado, e Chico Xavier psicografou. E essa história está no capítulo, se eu não me engano, 18. Também depois a gente vai confirmar e colocar aí na tela também, tá? Um senhor entrou em profunda oração, pedindo oportunidades para servir melhor a Deus, ser um bom obreiro, ser um bom trabalhador. Uma oração muito contagiosa, chegou até chorar, né, pedindo oportunidades de ser uma pessoa melhor, trazendo para o nosso lado, de poder evoluir, de poder acelerar a sua reforma íntima. Depois da oração, seguiu, no livro que eu não me engano não relata onde que ele fez a oração, mas ele seguiu para a casa dele. No meio do caminho, encontrou a sua esposa, aflita, já relatando que o filho dele tinha sido internado às pressas para fazer uma cirurgia. Ali ele já balançou. Junto da esposa estavam indo para o hospital um funcionário dele, qual ele tinha uma empresa, se não me engano, de algodão, falou que a colheita tinha tudo pegado fogo. Ali ele já veio ao chão, né? Filho, trabalho. E para concluir, quando estava no hospital esperando, a tia mais velha veio relatar que o pai tinha adoecido, uma doença séria, de uma cidade próxima, e precisava da presença dele. É mais ou menos isso a história, tá? Como faz tempo que eu li esse livro, qualquer coisa vocês me perdoem, mas é mais ou menos por esse caminho. Ali ele caiu. E tem mais uma coisa. Tem mais. Coitado, né?
A sogra dele ligou, falou que vai morar com ele. A maré não tava muito boa. Aí a sogra, mentira. Quem negócio da sogra? Eu que inventei agora. Então parou ali. Mas a maré não tava muito boa. Não tava. Ali ele se desesperou. E aquelas oportunidades de ser um trabalhador do Senhor, ele esqueceu ali. Na oração, ele se colocou para a luta. Se posicionou para a luta. Só que igual a luta do Popó e do Bambam, não durou muito. Igual o Bambam, ele veio ao chão rapidamente e questionou a Deus: por que comigo? Eu me coloquei à sua disposição para servi-lo. Por que está acontecendo isso comigo? É o que acontece com a maioria de nós quando se propusermos a encontrar Deus, a procurar Jesus, achando que a vida vai ser maravilhosa aqui para frente, as coisas vão dar tudo certo, né? Vai ser mil maravilhas. Só que quando você começa a se envolver com isso aqui, ninguém te conta a real. Como não contaram para nós? A gente teve que descobrir. Fica mais difícil. Parece que Deus provoca, né? Deixa eu ver se ele quer mesmo, né, ir por esse caminho. E aí cabe a sua resignação. Porque sabemos hoje o que faz a gente evoluir é a dor, é os processos que passamos. E não é porque você agora está estudando, está orando mais, tem mais fé, que as provas ficarão de lado. E é isso a evolução. Você vai evoluir como? É igual quando a mãe só passa a mão na cabeça do filho teimoso. Não dá bronca, não castiga, não dá uma palmada, pode palmada ainda? Pode não? Não, na Juliana Miller nem também não. Mas não faz essas coisas. Aí, quando ele é pequeno, o filho não chora, mas quando chegar na adolescência, quem vai chorar é os pais. Porque não mostrou a dor. E aí que está ser um trabalhador do Senhor, um obreiro, trabalhar nessa seara. É saber que a partir do momento que você se entrega para fazer o bem, você vai ter que se abdicar principalmente do seu ego. Deixar o ego de lado. Porque se você não deixar, a prática do bem, da caridade, vai ser atrapalhada pelo orgulho às vezes, pela vaidade, pela raiva. E aí, da mesma forma do tiozinho aí da história de Humberto de Campos, você vai cair. E o que acontece com muitos, deixam de acreditar, achando que a partir do momento que eu orei, eu me entreguei, as coisas ficariam melhor na minha vida. Só que nesse caso a pessoa só se entregou de corpo, não de alma, de espírito. Ou se entregou esperando algo em troca, né? Que acontece na maioria das vezes. Deus não é um 90, 192, 193. Que quando a casa cai, eu ligo e peço socorro. Não estou falando que também. Muitas das vezes só Ele vai poder nos ajudar. Mas não só pedir. E outra coisa,
E não só do jeito que a gente quer, né? Como a gente falou em vários vídeos aí, né? A gente se propõe a trabalhar imaginando que é uma coisa, mas Deus coloca um outro tipo de trabalho, e aí você também já fica todo estressadinho, nervosinho, porque você não imaginou que seria daquele jeito. Você achou que seria mamão com açúcar, mas pediu paciência. Expectativa e realidade. Pediu paciência, Deus vai te dar oportunidade de você ter essa paciência. Pediu força, Deus vai te dar situações para você ser mais forte. Você pediu uma pessoa legal do seu lado, Ele vai tirar as pessoas zicas da sua vida e você vai achar que elas estão te passando a perna. Não, só Deus está te abrindo o olho que aquela pessoa naquele momento não é a melhor companhia para você. E tudo isso a gente acaba se revoltando com Deus. Obreiros, né, do Senhor, trabalhadores do Senhor, já diz trabalho. Então é a gente trabalhar nas obras de Deus, nas obras de Jesus, praticando o bem, praticando o amor para com o próximo, praticando a caridade. E isso não quer dizer só ajudas financeiras. Às vezes a pessoa, não tenho como ajudar. Não, você trabalhando a palavra, né, se aprofundando nos escritos que foram nos deixados, para que essas palavras possam chegar a outras pessoas de uma maneira mais simples, de uma maneira mais prática, porque nem todo mundo vai sentar para ler. Então você conhecendo e repassando esses ensinamentos é uma forma de você estar trabalhando na obra do Senhor. E praticando o amor, que é o quê? Colocando a gentileza, a sua empatia aí no seu dia a dia, né? Se colocando no lugar do outro, não fazendo para o outro aquilo que você não queira para você mesmo. Então é simplesmente a gente praticar o bem, praticar a nossa reforma íntima, porque nem todo dia a gente está cordialmente receptivo, né? Tem dias que a gente às vezes acorda meio com a pá virada, e aí a gente tem que parar e pensar, poxa, o outro não tem nada a ver com isso, então os meus problemas eu guardo naquele momento numa caixinha e tento ser um pouco mais simpático para com aquele que não tem nada a ver com o que eu esteja passando ali no momento, porque muitas vezes a gente confunde, a gente deixa os sentimentos se cruzarem e aí a gente sai atirando para todos os lados e às vezes acerta em quem não tem nada a ver. Então a gente tem que começar a refletir e colocar em prática esses ensinamentos, né, essas gentilezas no nosso dia a dia. É fácil? Não é fácil, mas a gente tem que praticar. Por isso que a gente tem a reforma íntima, né? Senão não precisaria. Que a gente trabalhar o nosso orgulho, a nossa inveja, a nossa soberba e deixar com que as virtudes cresçam e reflitam o nosso estado de espírito, né? Então, na verdade, trabalhadores do Senhor é a gente colocar em prática os ensinamentos que Deus colocou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Tá fácil. Indo por esse caminho, a gente vai ser um bom trabalhador. Só que a gente tem que entender que você vai fazer o seu trabalho, beleza? Mas nem sempre as coisas na sua vida, por praticar este trabalho da maneira correta, vão acontecer da forma que você gostaria. Problemas vão aparecer, dificuldades vão surgir, mas a gente não pode deixar com que essa nossa fragilidade perante as dificuldades deixem a gente estremecer diante desse trabalho, né? A gente tem que continuar, a gente tem que perseverar e acreditar de que essas dificuldades são passageiras e que fazem parte de um processo para que eu possa me construir moralmente e espiritualmente. E pensando que, diante desse meu trabalho, a minha colheita pode ser que não seja aqui neste plano. A minha colheita possa ser lá no plano espiritual.
Porque a gente pensa que, eu vou fazer um bom trabalho, então eu vou ficar bem financeiramente, eu não vou ter problema de saúde, porque eu tô trabalhando em prol de Deus e Jesus. Não, a gente tem que ter a consciência de que coisas não tão legais vão acontecer na nossa vida, mesmo a gente trabalhando em prol do bem, em prol da solidariedade, do amor e da caridade. E isso faz parte de todo o nosso processo enquanto encarnados aqui neste plano, para que a gente possa também evoluir espiritualmente. E aí é onde Deus vem testar a nossa fé, né? Você está ali me ajudando, que foi o que o Renato falou, você está ali me ajudando, você está trabalhando, então vamos ver até onde vai a fé, para que não deixe você estremecer perante aquele propósito que você traçou ao longo dessa sua encarnação. Tem um vídeo agora que tá viral, né? Viralizado, acho que você deve ter visto. Um homem meio forte assim, deve ser lá de fora dos Estados Unidos. Ele acorda 3h30 da manhã, aí pega uma tigela, aí pega uma água azul, joga gelo, joga limão, enfia a cara na tigela. Daqui a pouco vem uma mão assim, entrega a roupa pra ele, se troca, sai, vai correr, vai fazer exercício. Quando dá 7 horas da manhã, parece que o dia dele já foi 48 horas. Eu acabo assistindo porque eu fico com raiva dele. E fico com raiva de mim também, porque Você não faz isso. não faço isso. Mas tem um nome: disciplina. Ele consegue fazer isso por conta da disciplina. E para tudo precisamos de disciplina, principalmente das coisas mais difíceis. Quero passar no concurso? Preciso ter disciplina. Quero emagrecer? Vou precisar de disciplina. Aí você do outro lado tá falando assim: não, mas hoje em dia tem uns remedinhos, umas canetinhas. Eu tô falando do jeito convencional. Desse outro jeito, Tal... pegar o atalho, né? Quer ficar aquele magrinho, quer ficar mais fortinho? Vai precisar de disciplina. E a disciplina, na maioria das vezes, no começo, dói. No começo, vai nos deixar tristes. Mas, se você se manter na disciplina, você vai colher frutos importantes e relevantes lá na frente. Só que a disciplina, quando ela é externa, é mais fácil, porque a gente olha no espelho e a gente se cobra. Pô, preciso melhorar aqui, preciso melhorar ali. O externo é fácil e a gente se preocupa demais. A gente se preocupa se o nariz está bonito, se o cabelo tá legal, se a pele tá esticadinha, se o bolso tá cheio, se eu tô com o carro do ano. E às vezes o principal, o espírito, o que somos, tá detonado. Tá precisando de uma funilaria, de uma retífica, de uma mecânica, e a gente esquece o principal: se preocupar conosco, se preocupar com o que realmente importa. E para isso precisa da disciplina. Para mim ser um trabalhador do Senhor, eu vou precisar me dedicar. Como eu falei, não é só, Deus não é um 9-0. Você tem que ter um relacionamento com Ele. Relacionamento. Na alegria ou na tristeza, você vai estar com Ele. Normalmente, igual a Vânia falou, não é todo dia que estaremos bem. Talvez não é todo dia que eu vou ter um ímpeto para estudar, para orar, para praticar caridade, para pensar no próximo. Aí entra a disciplina. Faça na força do ódio, não tem problema. No começo é difícil. No começo você vai falar assim: eu vou ter que estudar essa coisa chata. Mas depois virar rotina. É igual academia. Você nunca treinou. Você começa a treinar. Você vai sentir dor em tudo quanto é lugar do corpo.
Você vai sentir todas as it. Epicondilite, não sei o que, it. Mas, se você manter sua disciplina, lá na frente você vai olhar no espelho e falar assim, resultado foi legal, gostei. É a mesma coisa de a gente ser um servidor. A gente, no começo, achar tudo difícil. As coisas vão ficar mais complicadas. Porque também a gente começa a ter um entendimento. E as coisas que antes para nós, eram banais ou fúteis, a gente começa a ter uma outra perspectiva. Quem é a diferença do trabalhador do Senhor para aquele não é a perspectiva de visão de mundo. O nosso mundo aqui está deixando de ser de provas e expiações e está se tornando um mundo de regeneração. Quem é que está fazendo isso? Quem tem que fazer isso? Somos nós, os trabalhadores do Senhor. Como? Se melhorando. Nos melhorando e dando oportunidade para o nosso próximo se melhorar também. Então, mantenha a disciplina. Como a historinha, o moço da historinha do Humberto de Campos, que se propôs, mantenha o foco. Pô, cai na real. Quero me reformar. Quero evoluir. O que eu tenho que fazer? É acordar 3h30 da manhã, igual o maluco lá que fica no gelo? É correr? É não sei o quê? Traz para o nosso universo. Tem que praticar o bem? Vou trabalhar para isso. Tem que estudar? Vou fazer. Orar? Vou fazer. Então, como tudo que almejamos, e normalmente as coisas difíceis, e evoluirmos moralmente é uma das coisas mais difíceis que a gente almeja, vamos precisar da disciplina. Na verdade, é sair da sua zona de conforto, né? Sair da sua zona de conforto e ter disciplina para conseguir prosseguir nesse caminho, nessa jornada aí, que é a reforma íntima, e colocar em prática os trabalhos, as obras de Deus e de Jesus. Entenda que Deus não quer que você seja um marionete. Deus não está assim lá com aquelas cordinhas. Não. Por isso temos o nosso livre-arbítrio. Jesus deixou o guia. O que temos que fazer? Nos é cobrado se vamos fazer ou não? De forma indireta não, de forma direta não. Aí cabe a você. Quer trabalhar para Deus ou quer ficar desempregado? Recebendo aí o seguro-desemprego. Vê? Faça a escolha. Dá tempo. Mas escolha rápido. Porque talvez você não vai ter uma nova oportunidade aqui nesse mundo. E a gente nem sabe como que estão aí os outros mundos. Se aqui tá ruim, talvez no vizinho ali deve estar pior. Isso. Para concluir, vamos fazer a leitura da mensagem do Espírito Roberto. Quem está chegando agora no canal, esse Espírito é o que fez o convite para nós gravarmos os vídeos, colocarmos no YouTube, aceitamos, e depois de um tempo ele se propôs a todo vídeo, antes, mandar uma mensagem. Normalmente a mensagem está relacionada com o tema do Evangelho, que a gente também abre antes,
salvo. Se acontecer alguma coisa, um fortuito aí na semana, aí ele sai do script. Mensagem do Espírito. Do roteiro, eu ia falar essa palavra. Mensagem do Espírito Roberto. A prática do bem resultará na sua evolução espiritual, a fim de conquistar a felicidade real, preparando cada indivíduo na libertação da ignorância, mal-estar que gera grande desconforto em nossa estadia. Sua reforma íntima dependerá muito da sua participação efetiva no bem, trabalhando não só no seu aperfeiçoamento, mas também na evolução do coletivo. Então, não apenas saiba dos ensinamentos de Jesus, mas exerça, porque só assim você será capaz de continuar o trabalho neste campo do Senhor, que é a terra, contribuindo na construção de um lugar mais justo, amoroso e solidário, transformando assim a vida enquanto encarnado. Mensagem do Espírito Roberto. Foi o que eu falei agora em outras palavras. O mundo está deixando de ser de provas e expiações. Precisamos evoluir. Precisamos ajudar as pessoas a evoluir. Precisamos praticar bem. Porque o mundo só vai mudar com a evolução de quem coabita nesse mundo. Foi o que o Roberto trouxe aí, em outras palavras. É isso? Vamos entrar em oração final. Você coloca seus pensamentos naquilo que lhe condiz, naquilo que você queira. Não vai só pedir, hein, filho? Acabamos de falar, tá? É isso. E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que aqui esteve por mais uma reunião, agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continuemos a induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus, a Jesus, que ilumine essa casa, que ilumine a casa de cada um de vocês, que abençoe os lugares por onde há de irmos, e também abençoe as pessoas com que há de convivermos, e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, emocional e espiritual. E pedimos a espiritualidade que está aqui presente, a espiritualidade que esteja perto aí de vocês, que possa fluidificar nossas águas, para que possamos fazer bom uso durante nossa semana. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Se ainda não deixou o like, não acredito que ainda não deixou o like, faça agora, vai. Espero que você esteja assistindo esse vídeo até o final, como alguns não assistem. A gente sabe, viu? O YouTube conta tudo pra nós. Então, deixa o like, se inscreva, compartilha aí nas suas redes sociais. Se você faz parte aí de um grupo do centro que você frequenta, joga no grupo, né? Que talvez tenha uns trabalhadores lá que não entendeu ainda a dinâmica do trabalho, né? Então, compartilha lá. Compartilha aí nas suas redes sociais também. Nos visite nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok. Estamos em todas elas. Conteúdo espírita diário. Então, também fortaleça a gente lá, nos seguindo também nas redes sociais. E comente e ative o sininho. E é isso. Então, nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, sem falhar. Trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar nossa prática do Evangelho no lar. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. Um abraço a todos vocês. Uma ótima semana com amor, alegria, fé e gratidão. A gente se encontra na próxima quarta-feira às 9 horas da manhã. Não falte. Temos um encontro marcado, tá? Um grande abraço, um grande beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.